Meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome do Messias Yeshua, o Messias de Israel, que veio nos ensinar a verdade sobre a vontade do nosso Criador, dando entendimento sobre a questão de como nós deveríamos guardar os mandamentos do nosso Pai Celestial que está nos céus, que nós devemos ter todo o respeito e reverência à sua vontade, não questionando, não sendo nécio nos nossos comentários e se rendendo sem barreiras nenhuma à sua vontade. E, amados irmãos, nós vamos continuar com a quinta parte do estudo sobre as obras da lei. No estudo anterior tive um pequeno problema no áudio, dá para escutar, mas realmente a minha voz parece do Exterminador do Futuro, no outro vídeo, no capítulo 4, mas dá para escutar, tá? Não se assustem, mas o importante é o conteúdo. E dando continuidade, nós vamos entrar mais a fundo, né, no conhecimento das práticas da época, porque a gente não pode conhecer um livro pela capa. Nós temos que verdadeiramente mergulhar nas escrituras para poder entendermos o que estava sendo dito na época e não hoje, que é o grande problema da teologia. E é isso que nós vamos abordar aqui. Nós vamos entrar não na parte mais de discussão sobre a questão se é obra da lei ou que não é, que a gente já viu nas quatro primeiras partes, que realmente é indiscutível, né? Que Paulo criticava as obras da lei, que essas obras da lei não passavam de mandamentos humanos, e a Torá do Eterno, Paulo fazia elogios enormes e dizia que era cumpridor. Dizia não, né? Ele falou que era cumpridor da lei do Eterno, mas que das obras da lei ele tinha se apartado. E com esse conhecimento, irmãos, nós vamos agora nos aprofundar com o conhecimento da época. Nós vamos fazer uma viagem até a época do Messias e entender como se estabeleceu essas obras da lei, qual foi o início, onde tudo começou, tá? E a gente continua aqui com o estudo. A grande maioria das pessoas já deve ter tido problemas para entender a correta relação existente entre o Novo Testamento e a lei. A gente fez um estudo aqui sobre o amor e realmente a gente conseguiu linkar, né? Graças ao Eterno, bendito seja Ele por isso, linkar o amor com as Escrituras, linkar o amor da forma que o Eterno quer que seja praticado. Quem não viu, que assista, realmente é muito bom. E tanto também nós pedimos que vocês voltem e quem não assistiu ainda, assista do vídeo 1 ao 4 sobre as obras da lei para entender do que nós estamos falando. Imaginemos, hipoteticamente, uma pessoa daqui a 2000 anos. Agora você vai começar a viajar comigo. No ano de 4018, né? Aí está 4012. Que pegasse nesses textos e vissem os seguintes exemplos do português com a palavra lei. Preste atenção. E como essa pessoa imaginaria a utilização de cada uma delas. Então, a gente está dando um exemplo aqui de daqui a 2000 anos, uma pessoa vai pegar a palavra lei e vai colocar no seu cotidiano. Só que tem um problema. Ele vai ler um livro escrito hoje, a pessoa falando subjetivamente sobre lei. Olha, nós não devemos obedecer à lei, nós devemos obedecer à lei da graça. E Paulo está denominando nas suas cartas dois tipos de lei: a lei da fé e a lei, as obras da lei. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Então, nesses exemplos nós vamos ver a seguinte afirmação: um bom cidadão deve cumprir a lei, algo como Constituição, Código Civil ou lei que regulam uma sociedade. Isso é um tipo de lei. A lei da gravidade fez com que a bola caísse rapidamente. O uso da palavra lei para um fenômeno natural. Apesar que a gente sabe que essa questão da gravidade aí é um negócio meio complicado e realmente deixa muita margem para discussão. Todas as segundas-feiras eu aborreço-me com meu chefe. É a lei de Murphy. Expressão humorística. Esse anel é feito de ouro de lei. Significa ouro de qualidade. Esse texto viola as leis da gramática, regras para o bom uso da língua portuguesa. Os preços baixam sempre nesta época do ano. É a lei da oferta e da procura, para referir-se a um fenômeno social. Aquela acrobacia desafia as leis da física,
refere que foi um movimento bastante difícil de executar. Agora, ponto. Tendo esses exemplos de vários tipos de lei, imagine esta pessoa daqui a 2000 anos se pegasse esses 6 diferentes de contexto da palavra lei e tentasse entender como sendo uma só coisa. Ou seja, você pegasse a palavra, tudo que você dissesse lei, Paulo estivesse falando, por exemplo, sobre eu odeio, toda segunda-feira eu odeio meu chefe, isso é a lei. E depois você dissesse, a lei de Deus pede que nós amemos uns ao outro. Então, Paulo diz que a lei de Murphy foi abolida, mas a lei do Eterno não. Então, nós temos que desassociar que tipo de lei Paulo estava falando. Paulo está dizendo, olha, a lei foi abolida. E ele diz, olha, eu, particularmente, não odeio meu chefe toda segunda-feira. Então, essa lei para mim foi abolida. Então, Paulo aboliu que lei? A lei do Eterno ou aboliu a lei de Murphy, que a gente citou aqui? Então, é disso que a gente está falando. E o que pensam que iriam acontecer com essa pessoa? Certamente essa pessoa iria ficar confusa, exatamente como nós atualmente ficamos muitas vezes quando lemos o Novo Testamento e não entendemos diferentes aplicações da palavra lei ali existentes, né? Um sábio conselho, né, que foi até um motivozinho de polêmica no nosso grupo de estudos, mas essa imagem a gente está representando aí Hillel, que existiam 2 grandes rabinos na época do Messias, considerados os grandes sábios, e a gente vai utilizar as leis de Hillel contra ele mesmo, porque ele era um dos que propagavam as obras da lei. E ele esqueceu de pegar essa lei que ele disse que inventou para colocar em prática. Segundo algum dos conselhos dos mais renomados professores das Escrituras, o Rabino Hillel, que inclusive viveu cerca de 30 a 40 anos antes de Yeshua e foi um dos grandes analistas exegetas do judaísmo, ele criou um sistema de interpretação das Escrituras que ficou conhecido como as leis de Hillel, onde 2 destas leis são aplicáveis ao que estamos a analisar. E uma dessas leis é a seguinte, a analogia deve ser feita a partir de outra passagem, ou seja, você só pode analisar determinadas falas na Escritura se você tiver outra passagem como testemunha, por exemplo, para você poder interpretar o que está sendo dito ali. A explicação é sempre obtida a partir do contexto. Opa, já pensou se os pastores de plantão seguissem esse conselho aí do sábio aí do povo judeu Hillel, ler no contexto? Isso realmente seria maravilhoso, porque muitos distorcem esse ponto. Basicamente quer dizer que é um perigo observar isoladamente um pequeno texto para justificarmos uma doutrina. A Bíblia é um todo e todo se harmoniza, sem qualquer tipo de contradição, quando entendida debaixo da ação do Espírito do Eterno. Não devemos deixar guiar por preceitos de homens, ou seja, ensinamentos de homens. Essas 2 leis estão na introdução deste tema, porque vamos utilizar ambos conceitos de Hillel ao longo desse estudo. Deve-se notar que estas também são encontradas em várias outras técnicas de exegese e hermenêutica, não sendo esse conceito necessariamente exclusivo do judaísmo. Olha, teve uma confusão por causa disso aí, que a gente citou o nome desse Hillel, e infelizmente as pessoas não leem nem o contexto, porque isso a gente tá, no próprio estudo diz que não é uma exclusividade de Hillel, certo? A gente está utilizando isso como uma ferramenta para mostrar que esse Hillel realmente estava equivocado, porque ele escrevia algo e não fazia, algo que o Messias criticou lá, que eles dizem e não praticam, né? A primeira técnica diz que se há 2 passagens que estão em aparente contradição, então é muito provável que encontre a resposta numa terceira passagem ou no contexto de uma das passagens. Ou seja, a resposta, se há uma contradição do Antigo com o Novo Testamento, ou a resposta está ali no contexto, ou nós teremos em outro momento da Escritura uma resposta para aquilo ali. É isso que Hillel ensinava. E continua. Basicamente, as Escrituras interpretam as Escrituras. Ou seja, uma coisa interpreta a outra. A própria Escritura se interpreta.
Então, se eu tenho duas passagens com aparente contradição, como exemplo, uma no chamado Novo Testamento e a outra no Antigo Testamento, a solução não é classificar que há um conflito entre elas, mas sim procurar harmonizar as escrituras, ou seja, você procurar saber o que realmente está sendo dito. Isso aconteceu lá em Atos 10, né? Que muitos hoje acham que o Eterno aboliu as leis de alimentação, mas ali, se você observar no contexto, você vai ter a resposta para você. O verso 28 é a chave, que você vai entender que aquela visão referia-se a os gentios, né? Que é o que a gente vem falando nesses temas de estudo. Ler no contexto. Olha aí, a gente colocou uma foto aí de um estudioso aí de alta patente, né? Tá aí lendo no contexto já, tudo certinho, aprendendo direitinho, e assim deve ser, nós devemos ser assim, né? Como crianças aprenderam a ler, né? Isto é um conceito importantíssimo, pois para procurar conciliar as passagens da Escritura deve ser o objetivo principal, né? Pois conciliar, né? Procurar conciliar as passagens da Escritura deve ser o objetivo principal. Você procurar uma conciliação entre tudo aquilo ali. Eu hoje, irmãos, eu via muito conflito entre o Novo e o Antigo Testamento. Até quando eu comecei nesse movimento, né? Eu ficava assim meio titubeante. Mas depois que eu peguei esse estudo foi que a minha fé subiu mesmo. Eu consegui realmente caminhar passos largos. Porque aí eu comecei a entender essas dúvidas que até hoje o sistema religioso tem, mas não dá o braço a torcer para dizer, né? A segunda técnica tem a ver com a primeira, é a explicação obtida do contexto. E isso também não é exclusivo do judaísmo, não é exclusivo judaico, né? Para entender a passagem é preciso entender o contexto onde a passagem se encontra. Por exemplo, se utilizarmos uma das cartas de Paulo, que é a fonte das passagens onde encontramos as maiores controvérsias relacionando a questão da lei, ao utilizar uma dessas cartas, nós teremos que entender quem estava a escrever, ou seja, quem é que estava escrevendo. Nós sabemos que foi Paulo. Por que ele estava a escrever? E aí, por que vocês acham que Paulo estava a escrever? Pergunto ao sistema religioso. Paulo estava escrevendo para quem? As pessoas não procuram nem saber para quem Paulo estava escrevendo. Paulo só enviava as cartas, irmãos, para aqueles que ele deixava para a organização da congregação. E esses eram judeus novos convertidos ao Messias. E lá em Atos 21, versículo 20, os apóstolos comemoram que esses judeus que eram deixados como organizadores da igreja, chamada igreja que nós sabemos que é a congregação, Paulo está se alegrando que há muitos judeus que, Paulo não só, né? Paulo e os apóstolos, todos os apóstolos, eles estão alegres porque há muitos judeus que se converteram ao testemunho do Messias e continuam a ser zelosos da lei. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 13, Paulo manda que Tito se apresse a trazer Zenas, um especialista na Torá. Em algumas traduções eles deturparam a tradução para advogado. Mas o texto, se você for olhar no Strong, Paulo está pedindo para que eles, a congregação que está lá em Creta, os cretenses, que Paulo envia a carta a Tito, ele pede para que eles simplesmente se esforcem para trazer um especialista na Torá. E no versículo 14 ele diz que é para ensinar os novos convertidos as boas obras. E isso fica evidente, é claro, com a luz do sol. Então busquem. Nós vamos saber agora, né, também para quem estava a escrever. Ou seja, nós temos que saber, Paulo, que se diz judeu, guardador da lei, segundo Atos capítulo 24, versículo 14, segundo Atos capítulo 21, versículo 23, segundo ele mesmo relata em Atos 25 também ele relata que continua sendo zeloso da lei. Então, nós sabemos que é um especialista em leis. Ele escreve por que ele estava escrevendo? É isso que nós vimos em todos os estudos, que Paulo estava simplesmente combatendo a justificação do homem por suas próprias obras. Para quem estava a escrever, justamente que era para esses homens,
qual era o pano de fundo na qual a pessoa estava inserida, ou seja, qual era a situação geopolítica que estava ali, qual era os conflitos que Paulo estava atacando, qual o pano de fundo do público para qual está a carta, para qual esta carta era dirigida, e assim por diante. Ou seja, a gente tem que entender todos os pontos que estão sendo abordados por Paulo. Basicamente, temos que entender todo o contexto que está por detrás destas passagens. O objetivo deste estudo será explicar o conceito da palavra lei através da realidade existente da época nos relatos do Novo Testamento. Apresentaremos o significado desta palavra em cada uma das diversas passagens, bem como o que cada uma delas se refere exatamente nesses versículos. A forma de ver, né, irmãos? A gente vai ver a forma de nós observarmos esse contexto. É um equívoco relativamente comum que quase todos nós projetarmos a nossa realidade. Ou seja, é um equívoco de quase todos nós de projetarmos a nossa realidade nos contextos bíblicos, né? Como forma de analisarmos outra realidade qualquer. Ou seja, eu pego um exemplo que está acontecendo agora na minha vida, vou lá na Bíblia abro e verifico que realmente bate comigo, eu vou distorcer aquele... É o que a gente vê nos púlpitos, né? A pessoa pega um versículozinho bíblico, aí diz, olha, minha vida aconteceu isso, irmãos. Eu era exatamente como esse homem aqui. Eu era uma pessoa maltrapida, eu caí no chão e veio uma pessoa e passou, veio outro, passou e veio um que me levantou. E esse um que me levantou foi Jesus. Aí começa a pregação, o choro, as lágrimas e no final das contas todo mundo não sabe nem qual foi o versículo que foi lido, né? E diz, ou seja, através da nossa forma de ver, tentando modelar o que aconteceu em épocas distantes, com povos e costumes diferentes, procurando transformar aquela realidade para algo que nós estamos acostumados e vivemos nos dias de hoje. É como se eu enviasse uma carta para resolver um problema no motor do carro do meu amigo, ou seja, meu amigo diz, olha, meu irmão, meu carro tu é mecânico, meu carro está fazendo uma zoada determinada no motor. Como é que eu faço para corrigir? Aí eu não estou sem internet, por causa da greve dos caminhoneiros, não consegui pagar o boleto. E de repente eu resolvo pegar uma cartinha e enviar para uma pessoa que estava indo próximo dele. E ele quando ele vai receber a carta, a pessoa que eu dei a carta, de repente ela começa a ler a carta. Começa a ler a carta e acontece o seguinte, outra pessoa abrisse a carta e fosse consertar uma máquina de lavar da sua casa. Ou seja, a pessoa abriu, eita, barulho no motor, a minha máquina está com barulho no motor também, eu vou pegar essas instruções aqui e vou consertar lá. Isso vai dar certo, irmãos? É a mesma coisa de nós pegarmos, por exemplo, Paulo criticando as obras da lei. Ninguém aqui está sendo afligido por um judeu praticante de mandamentos de homens para querer dizer que a lei foi abolida. Não se sabe o contexto, por que Paulo escreveu aquilo, qual foi a finalidade do que Paulo escreveu, não se pesquisa o motivo e ainda quem fala, se eu estou levantando esse assunto, se alguém escutar vai dizer que eu sou herege, judaizante, louco e filho de Satanás. É isso que é dito. Um exemplo é o acesso que todos temos aos livros atualmente. Olha para aí. Então veja só, hoje é muito fácil, cada um tem uma Bíblia e lê a Bíblia só, né? E mal lê, né? Quem lê geralmente é o pastor, é a teologia do pãozinho quente. E nós não vamos pesquisar os contextos históricos que a Escritura relata. Então nós só lemos a Bíblia muito mal, olhamos lá, olha, porque quem guarda a lei, todos aqueles que querem se justificar por causa das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque o que diz a lei, aí Paulo utiliza a lei para dizer que as pessoas que estão guardando o legalismo estão sob maldição, porque a lei disse que eles são amaldiçoados, ou seja, a constituição da vida de Paulo era a lei. Porque ele não poderia amaldiçoar sem que a lei dissesse que era maldito, né? E diz,
Não damos atenção ao fato que a invenção de Gutenberg, ou seja, os livros, que viabilizou a impressão dos livros, aconteceu em apenas 1439. Da mesma forma, não consideramos que a alfabetização de grande parte da população é uma conquista do século XX. Ou seja, nem todo mundo tinha livro e nem todo mundo sabia ler. Ou seja, saibam de uma coisa, os livros ficavam na mão dos escribas e fariseus e eles eram lidos da forma que lhes convinham no primeiro século. Eles liam a Torá e davam a interpretação de homens. E quem era doido de dizer que estava errado se a pessoa não sabia ler e não tinha um livro na mão? Ou seja, tudo que ele estivesse dizendo, eles acatariam como verdade, né? O fato é que, na época de Yeshua, as escrituras eram copiadas de forma artesanal e apenas pelos professores da escritura, escribas. Trabalho que levava mais de 5 anos para cada cópia ser feita. Escritas em pele de carneiro e a pena. Ou seja, era um trabalho realmente exacerbado, né? Outro equívoco corrente é que nos esquecemos de quais eram as escrituras que todos tinham acesso na época de Yeshua e os apóstolos. Então, quando a gente entende a Bíblia, né, não, porque o Messias citou a Bíblia. O Messias não citou a Bíblia, o Messias citou as escrituras. E o Messias não citou as cartas de Paulo. O Messias não citou nada de novo. O Messias citou apenas tudo que estava nas escrituras e ensinou o conforme das escrituras. E Paulo, quando ele estava lá com os bereanos, aí eu digo que você é muito bom, cara. Eu digo que você é uma pessoa, um especialista. Eu digo que você realmente é um fenômeno. Se você fizer o que Paulo fez. Paulo pegou a um judeu, pregou para um monte de judeu, certo? Utilizando as escrituras e segundo a teologia, Paulo conseguiu convencer os judeus que a lei foi abolida, utilizando o Antigo Testamento. Eu pergunto a qualquer pessoa, sem utilizar o Novo Testamento, me mostre como os bereanos conseguiram se converter ao Messias e Yeshua se não existiam as cartas de Paulo. Como Paulo conseguiu fazer isso? Porque eles precisariam de uma profecia, pelo menos uma. A Torá manda que sejam 2 testemunhas, ou seja, 2 profecias. Mas eu preciso só de uma. Paulo precisaria pelo menos de uma profecia informando que quando o Messias de Israel viesse, iria abolir a lei, e essa lei que era a bênção, Deus mudaria, e essa lei automaticamente se transformaria em maldição quem aguardasse. Agora imagine a cabeça de um judeu. Ele viu tudo o que aconteceu porque o povo dele transgrediu os mandamentos. Durante anos e anos o povo foi disperso e foi morto, e o Eterno mandava profeta para o povo voltar, implorava, e o Eterno pedia para que o povo voltasse, e o povo morria, e foi levado cativo, e seus irmãos das 10 tribos do norte foram dispersos, e tudo isso aconteceu. Aí quando vem o Messias, sem profecia nenhuma, e diz que essa lei, que era para eles guardarem, e eles estavam tentando guardar, às vezes colocando mais mandamentos para poder guardar essa lei, entendendo errado a forma de guardar a lei. Aí agora vem o Messias e aboliu tudo. Imagine se esses caras não iam ficar loucos. E sem profecia nenhuma, porque não existe essa profecia. Eu peço até que vocês procurem, tá? Porque se eu disser que não procurem, vocês vão ficar dizendo que eu estou mentindo, que existe. Mas era para você não perder tempo. Mas procure, se você achar, eu me converto ao cristianismo, vou lá dar dízimo na igreja do pastor que você achou, tá? Continuando, não é, irmãos, soberba, tá? É porque a gente realmente tem um limite de paciência com as pessoas que têm que realmente meter a cara nos livros, não só na Bíblia, mas também olhar no contexto da época para verificar o que aconteceu. E muitos se apegam nos livros, quando vão ler os livros dos pais das igrejas, os maiores hereges que já pisaram na terra, os que combateram a autoridade dos apóstolos. Por exemplo, um cara que é citado nas igrejas dias de hoje é um cara chamado Inácio de Antioquia.
foi um dos maiores hereges, um dos principais perseguidores dos apóstolos. Ele usurpou o direito dos apóstolos, se tornou líder sem direito algum. Então, ele tirou a autoridade dos apóstolos, colocou para si próprio e começou a inventar coisas contrárias aos judeus que guardavam os mandamentos da Torá ainda. Isso tem relatos históricos. Eu creio que vai ser o próximo estudo que um dos próximos, eu não vou prometer que seja o próximo, que eu tenho que me aprofundar mais nos estudos, mas eu já tive a oportunidade de receber um estudo especificando cada pai da igreja, o que foi que ele fez, cada erro que eles apontaram, isso utilizando os próprios livros deles como prova. Não é um livro à parte, não, irmãos. Os próprios livros dos pais da igreja atestam que eles são hereges. E nós vamos continuar, né? Quando lemos hoje o novo... vamos lá. Outro equívoco corrente é nos esquecermos, vou voltar um pouquinho, de quais eram as escrituras que todos tinham acesso na época de Yeshua e dos apóstolos. Os rolos da palavra compreendiam exclusivamente os livros de Gênesis a Malaquias. Quando lemos um texto do Novo Testamento que faz referência às Escrituras, ou seja, quando você está lendo o Novo Testamento dizendo, olha, vejam, as Escrituras dizem, você só vai ver citações do Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento ainda, mas muita gente não entende isso. A gente está repetindo, parece, a gente está sendo repetitivo, mas realmente tem que ser dito, né? E abrangem apenas a esse livro, como nós podemos ver em Lucas capítulo 4, né? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se a ler. Pronto, irmãos. Se era o costume do Messias guardar o sábado e ler na sinagoga, não venha me dizer que o Messias era médico, porque ele curava, não era o ofício dele. Ele cobrava para curar? Não. Ele era médico, pelo que eu saiba, o Messias era carpinteiro. Você não vai achar nenhum texto do Messias batendo martelo no sábado, mas você vai ver ele curando. O Messias era médico? Não, mas ele curava e não cobrava nada por isso. O Messias podia se alimentar e os apóstolos também. Muitos não sabem nem entender, não buscam, são realmente cegos espiritualmente, não têm a vontade de pesquisar. Porque esses dias a gente guardando o sábado, veio uma pessoa e disse, olha, irmão, hoje a gente não pode nem comprar nem vender, que foram deixar a mercadoria na casa de uma pessoa que nós estávamos guardando no sábado, o irmão Carlos. E ele disse, olha, irmão, hoje eu não posso nem comprar nem vender, vem amanhã. E a pessoa disse, se tu guarda o sábado e tu não pode comer não? Se tu vê uma pessoa caindo, tu não vai levantar não? Onde está na Torá que você não pode comer no sábado? É proibido você fazer jejum no sábado. É proibido, é um dia de alegria. Onde está na Torá dizendo que você não pode ajudar uma pessoa quando ela estiver sendo socorrida no sábado? Onde está escrito isso? O Messias mesmo diz, olha, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O Eterno manda que o sábado seja utilizado para contemplar a obra da criação. Qual é a maior obra da criação do Eterno? Ele mesmo. Os homens. O homem. Então, você tem que contemplar o seu irmão, ajudá-lo em suas necessidades. E nós continuamos, né? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo, achou um lugar em que estava escrito, onde Yeshua passou a ler Isaías, né? Eu estou dizendo isso, está entre parênteses, que o Messias começou a ler o rolo do profeta Isaías, né? O Espírito do Eterno está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas. Veja, irmãos, o estudo aqui nesse canal, em duas partes. O código da Bíblia, o que é o Evangelho. Você vai entender exatamente o que essa passagem está dizendo. O que eram as boas novas para o profeta Isaías? Por incrível que pareça, essa palavra boas novas é a palavra Evangelho. E o que era o Evangelho para o profeta Isaías? A Torá, a lei e os profetas. Anunciar as boas novas, o Evangelho, aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu.
Quando falamos em lei em relação à Torá, os 5 primeiros livros da Escritura, ou Pentateuco, chamado também de Lei de Moisés, devemos compreender que a palavra lei, aqui utilizada, não significa a lei no conceito jurídico de caráter obrigatório da sociedade, mas um conjunto de instruções que o Eterno nos deu, ensinou-nos para que vivêssemos de forma santa, pois ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. Portanto, Yahweh deu-nos um conjunto de instruções e leis para que, por meio delas, pudéssemos viver de acordo com a moral dele. Isso é chamado de Torá, instrução, que literalmente significa instrução, as instruções dadas para que possamos ter uma vida de santidade. Ou seja, na Torá, olha, veja só, no Novo Testamento o Messias pede para que nós sejamos santos, os apóstolos também. E lá no Antigo Testamento, o Eterno diz que para que o povo fosse santo perante ele, deveria guardar os mandamentos dele, toda a Torá: não comer animais impuros, guardar o dia de sábado, honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não ter 2 pesos, 2 medidas, não ter relações homossexuais. E isso é ser santo para o Eterno. E de repente, quando o Messias vem, ele abole aquilo que ele também cumpriu. É brincadeira. E nós vamos passar para o próximo ponto, que é um contrato para o povo do Eterno. Ou seja, nós vamos entender agora o que significa as 2 tábuas da lei, tá? Que a gente vê várias representações que o povo do Eterno se casou com ele e o Eterno deu a carta de divórcio, mas ele precisaria mandar o seu filho amado Yeshua, representando a palavra do Eterno, vir em carne, morrer, ou seja, simbolizando que o marido ao qual o povo se casou, que foi com a palavra do Criador, morreu, e ou seja, esse marido estava, infelizmente, né, o Messias, quando vem em carne, ele toma a vez de uma semente corruptível, uma mistura da semente da mulher, a semente corruptível, com a mistura da semente incorruptível. Mas ele toma só essa semente na figura da carne, porque o seu espírito era completamente incorruptível. Ou seja, era como se fosse uma briga da carne, representada pelas obras da lei, os mandamentos de homens, o legalismo que imperou, que estava matando a Torá do Eterno. Chegou no ponto crítico que o Eterno até lança uma profecia que diz: não apagará o pavio que fumega. E o profeta Isaías outra vez diz: o povo que estava em completa escuridão viu uma grande luz. Ou seja, quando já estava tudo se acabando, a Torá vem à terra. Ela morre e ressuscita incorruptível, ou seja, sem mistura nenhuma, porque ela conseguiu atrair para si pessoas que entenderam a boa mensagem, a Torá verdadeira, o Evangelho do Eterno, a Torá sem legalismo de homem. E ao ressurgir, ela se casa de novo com pessoas que nascem de novo, se despojam de todo o legalismo, de toda a sua cultura, de tudo que levava à transgressão de mandamentos, e começa a nascer de novo, a brotar novamente. Lógico que a gente ainda erra, mas o Eterno é misericordioso, nós contamos com isso para nos perdoar, mas que nós também possamos dar passos à frente para que não erremos mais, ou seja, que nós não possamos estar sempre em transgressão aos mandamentos da palavra. A Torá foi dada no Sinai por Moisés, ou seja, foi dada a Moisés e Moisés deu ao povo. E representa um verdadeiro contrato de casamento entre Israel e o Eterno. Para entendermos o conceito completamente, é necessário explicarmos que no casamento israelita, normalmente temos os seguintes elementos: um noivo, uma noiva e um contrato de casamento, ou que é chamado de ketubá. Neste contrato estão escritas todas as obrigações matrimoniais que as partes se submetem. A ketubá a toda a referência, por exemplo, que o marido deve honrar a esposa deve ser dedicada ao marido, que ambos devem ser compreensivos, apoiando um ao outro e viver de acordo com os preceitos da Bíblia, da Torá, dos profetas e os ensinamentos do Messias Yeshua. Criar um lar com sinais de fé israelita e etc. Destacamos que este contrato é voluntário, onde cada uma das partes manifesta sua vontade de seguir tais regras. Não é algo imposto por terceiros e contrário às suas vontades.
Quando o povo esteve em pé ao Sinai, da mesma forma, o que ocorreu foi um casamento, e Israel, ao aceitar este casamento israelita, aceitou o contrato, Ketubá, né, que é conhecido, que foi a Torá. Ou seja, quando o povo se casou com o Eterno, ele aceitou a Torá. Da mesma forma que o exemplo anterior, nota-se que foi feito uma proposta e de livre vontade foi aceita. Nada foi imposto. É importante que tenhamos presente esta analogia do casamento israelita, pois será utilizada mais adiante. Então o que é que a gente está dizendo aqui? Que o Eterno disse, olha, para vocês serem minha esposa, né, estarem comigo, sob minha proteção, e eu vou lhe amar, lhe proteger e lhe guardar, o meu papel de homem, vocês vão ter que ser obedientes, submissas a mim. Então é o papel do povo para com o Eterno. Mas hoje o povo quer ser a igreja do Eterno, a esposa do Eterno, mas não quer ser submissa ao cabeça, quer cada um fazer sua regra. Então o casamento israelita, irmãos, é bem fechado. O homem manda dentro de casa e a mulher obedece. A mulher dá conselhos ao marido, muitas vezes, né, na nossa forma humana, de como nós deveríamos ajustar algumas coisas, que era justamente a interpretação das ordens do marido. Ou seja, o marido diz, olha, minha filha, eu não quero que você fique com a porta aberta depois que eu sair de casa. Você fez, não, meu filho, olha, tudo bem, eu entendo. Eu não vou fechar, eu vou fechar, mas eu vou deixar uma janela aberta e você compre uma gradezinha para poder entrar um vento. Então isso é um acordo entre o Eterno e o povo. O povo deveria obedecer aos mandamentos, mas eles deveriam também mostrar como aplicar aqueles mandamentos na prática. É isso que o Eterno está dizendo. Da mesma forma que o exemplo anterior, nota-se que foi feita uma proposta de livre vontade e foi aceita, nada foi imposto. É isso que nós lemos, não é isso? E nós vamos continuar aqui, que Moisés destaca anciões justamente para fazer esse papel de pegar, é isso que a gente está começando do iniciozinho, para saber onde começou as obras da lei. Então, nós vamos entender agora, né, como começou essa negociação. O Eterno deu a Torá, todas as suas instruções, e os homens deveriam saber como botar em prática. Então Moisés toma a decisão de pegar 70 anciões através do conselho do seu genro Jetro, e começa a destacar essas pessoas para julgar a Torá, ou seja, da interpretação da Torá, né, para aquele contexto da época. A Torá, irmãos, ela é atemporal. Já a forma de interpretá-la, certo? Ela precisa ser adequada de tempo em tempo. Por exemplo, antigamente existia trabalho de carroça. Hoje em dia o pessoal trabalha com carro. Entendeu? Antigamente não existia celulares. E hoje a gente tem celulares. Então a gente tem que, por exemplo, no Shabat, eu não posso estar com o celular no meio da congregação, lendo-se a Torá, e eu lá mexendo em celular. Então isso é uma tacanote, uma cerca. É uma decisão de um colegiado que vai dizer, olha, irmãos, na hora do Shabat, quando a gente estiver lendo os estudos, não se pode estar vendo outro vídeo no YouTube, não se pode estar conversando no WhatsApp. Isso é uma emenda. Nós estamos simplesmente ajustando para que seja melhor guardado o mandamento da Torá. Mas se alguém de repente pega o celular e está com alguma urgência e pega e começa a digitar, falar com um filho ou uma pessoa que está adoentada, e ela está fazendo isso a pessoa está em pecado por conta disso? Segundo os rabinos, sim, porque o rabino disse que não se pode pegar no celular no sábado, e isso é um trabalho, e você, ao fazer isso, você está em pecado, e você está correndo o risco de perder a sua vida eterna, porque você descumpriu uma ordem rabínica. Mas nós sabemos que não. Isso é o exemplo, irmãos. Entenderam aí? Outro equívoco muito frequente é pensar que um contrato pode ter um texto tão detalhado que seja capaz de abranger cada uma das mais variadas situações cotidianas, explicando de forma minuciosa e nos mais
intrínsecos detalhes, absolutamente todas as variáveis possíveis e imagináveis. Então, o que é que a gente estava questionando aqui? Que o Eterno deu a Torá, irmãos, estima-se que tenha 613 mandamentos, e lá tem mandamento para a forma de sacrifício, sobre a questão de guarda, de proteção, de questão de cidades de refúgio, de ordenanças para o sacerdote, ordenança para a mulher, para a criança, para o homem, para o agricultor, para o médico, para o juiz, para tudo isso, em 613 mandamentos. No Brasil, irmãos, estima-se que a gente tenha mais de 10 mil leis. Imagina uma Torá com 600 mandamentos, e muitos desses consistem em a forma de sacrificar um animal, a forma de se instalar no tabernáculo, e de construí-lo, de como fazer. Então, tudo isso, esses mandamentos, na verdade, não tem como fazer os mais intrínsecos detalhes de um país, por exemplo, um país moderno. Então, existia sim a necessidade de criar-se normativas que fossem adequadas com a Torá, mas que, se caso fossem transgredidas, por exemplo, na época não tinha carro, e hoje existem leis de trânsito. Então, para que o Eterno iria dar uma Torá cheia de leis de trânsito? Entendeu? Agora, por exemplo, na lei de trânsito diz: se você beber e você matar uma pessoa porque você estava dirigindo alcoolizado, automaticamente, aí você linka com o mandamento da Torá que você é um homicida. Aí é que está o problema. Outro ponto: você bebeu, bateu numa pessoa, essa pessoa perdeu um braço, entra a lei de olho por olho, dente por dente. Não é que o juizado iria pegar e torar o braço da pessoa, iria ser ressarcido. Ou seja, essa pessoa que fez esse mal para a pessoa iria ter que pagar o equivalente, o que aquele braço representa para a pessoa, para que a pessoa pudesse ter um sustento. Não é por exemplo, hoje, se um exemplo, tá? Eu bebo, saio com o meu carro e toro a perna de uma pessoa. O Eterno me livre disso. Eu toro a perna de uma pessoa. Hoje eu vou preso. Essa pessoa que perdeu a perna, ela vai pagar impostos para me sustentar dentro da prisão. E se eu tiver filhos, eu vou ganhar um salário pago pela pessoa que perdeu a perna, através de seus impostos, para poder ressarcir o meu salário, o meu prato de comida e os guardas que estão me vigiando na cadeia, enquanto ela está lá no hospital, sem a perna, sem o emprego, e sua família passando fome. E o pouco que ela paga para comprar um alimento, ainda paga imposto para me sustentar. Já o Eterno faz um mandamento que, se eu toro a perna de uma pessoa porque eu bebi embriagado, entra a Torá nisso aí para dizer que eu que fiz esse mal à pessoa, eu tenho que ressarcir financeiramente o que aquela pessoa perdeu a perna, o que representa aquela perna, pelo resto da minha vida. Então eu teria que medir minhas consequências quando eu saísse para dirigir embriagado. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, que o Eterno não tinha como colocar na Torá a constituição de um país inteiro. Ele colocava a constituição do seu reino, e o país teria que fazer normativas, não leis, normativas que se associassem à Torá. E no meio de uma transgressão de uma normativa, não é uma transgressão da Torá. Por isso que o Messias fala lá que tudo que vós ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, a interpretação que os homens dão à Torá, se for de acordo com ela, será ligado nos céus, né? Como no casamento, através do seu contrato de Ketubá, nele não está especificamente tudo detalhado de como vai e o que vai acontecer na relação do casal. Temos ali apenas as diretrizes gerais e as mais relevantes. De certa forma, a Torá também é um conjunto de diretrizes base, como se fosse uma constituição. Por isso é que, muitas vezes, é necessário a ajuda de alguém muito mais experiente na Torá para sabermos como aplicar a Torá nas nossas vidas. Esta era a função de Moisés, bem como dos anciões que ele elegeu, que ele delegou, que tinham para com o povo
ensinando, né, o povo a forma correta de como viver, de acordo com os preceitos da Torá. Ou seja, não só o conteúdo da própria Torá, mas também a ordem da precedência dos mandamentos e preceitos, uns sobre os outros. Este é o exemplo que aconteceu quando Yeshua coloca o preceito de guardar o sábado aos fariseus, perguntando se por acaso não salvariam um animal que caísse no dia de sábado. E Yeshua dizia que o preceito da preservação da vida é superior ao da observância de não trabalhar no sábado. Ou seja, o judaísmo, irmãos, ele tem uma classificação. Existem alguns mandamentos que, quando eles estão em aparentemente conflito, existe uma jurisprudência que vai ser colocado primeiramente a vida em primeiro lugar. Por exemplo, no dia de Yom Kippur, eu tenho que fazer um jejum de 24 horas sem comer e sem beber. Mas eu sou diabético e tenho uma pressão alta. A minha diabetes exige que eu tenha que comer regradamente. Para obedecer ao dia de Yom Kippur, vou morrer por causa disso? É isso que o Messias vem ensinar. Mostrar que primeiramente a vida. Se alguém está passando fome no dia de sábado, que é um mandamento que a pessoa esteja alegre, eu tenho que fazê-la, alimentá-la. Se alguém está doente no dia de sábado, eu tenho que curá-la, porque o mandamento é a felicidade, é a vida em primeiro lugar, e não a observância legalista do mandamento. Por mais respeito que qualquer um de nós tenha pelo sábado, se tiver um acidente nesse dia santo, não iremos deixar de ir ao hospital, um hospital, certo? Então a gente tem que realmente, em algum problema, algum momento de situação difícil, adversa, a gente tem que sim, primeiramente, priorizar a vida. O concílio de anciões tinha também a função de julgar as causas do povo, né? Ao analisar a Torá, percebemos a presença de muitos preceitos relacionados à restituição, o que fazer quando um peca contra o outro, qual o tipo de punição, o tipo de restituição, o que deve ser feito para que uma pessoa possa ser considerada culpada perante a sociedade, entre tantos outros. Com isso, uma das funções dos anciões era também julgar as causas baseadas na Torá. Portanto, ensinavam a viver em conformidade com os preceitos da Torá que tinham aceitado previamente no Sinai, e julgavam as causas do povo conforme estipulava a Torá. Receberam o nome de Beit Din, o que significa casa do julgamento, ou tribunal, conhecido como Sinédrio. A gente vê muito isso nas Escrituras, né, no Novo Testamento, na Aliança Renovada, cuja responsabilidade e função era justamente explicar ao povo como deveria viver, além de julgar causas do povo. A chamada Halahá, que significa literalmente caminhar, surgiu desdobradamente destas funções, ou num sentido mais abrangente. Seria como deveríamos caminhar dentro da Torá. Ou seja, o legalismo, irmão, surge aí. Quando Moisés institui sábios, eles simplesmente começam a criar instruções de como o povo deveria caminhar. Até aí estava tudo bem, não tinha problema nenhum. O problema só se agrava, irmãos, na volta do exílio babilônico, porque aí essas instruções começam a se tornar em mandamentos. O povo viu que esses sábios tinham a função de mostrar como o povo deveria enquadrar a Torá no seu cotidiano, e eles começaram a criar mandamentos para que o povo não transgredisse a Torá por causa do medo das consequências da transgressão da Torá, que foi realmente o exílio à Babilônia, ao qual eles sofreram demais. A Halahá é formada, portanto, da forma que se deveria chamar caminhar em santidade. Como os anciãos, ao longo das gerações, foram perdendo o verdadeiro propósito do ensino, ou seja, muito posteriormente,
foram perdendo o propósito de como fazer o povo caminhar seguindo a Torá, dando instruções simples e básicas, que se o povo transgredisse as instruções simples não tinha problema, o problema era transgredir o mandamento. E criaram as suas próprias leis, que de certa forma prevaleceram sobre o mandamento, ou seja, as leis dos homens começaram a sucumbir à Torá do Eterno. Uma das missões de Yeshua durante o seu ministério terreno foi corrigir essas tradições, dando o seu exemplo e ensinando sobre como deveríamos caminhar em santidade. Ele é, sem dúvida, a Torá viva. Ou seja, leiam Mateus 5, irmãos. O Messias dá um show lá de como utilizar, porque eles criaram esses mandamentos de homens como um mecanismo de defesa, um muro de separação para que o povo não pulasse, um muro alto. E o Messias vem ensinar que esse muro não precisa existir e que a própria Torá pode ser utilizada como mecanismo de defesa sem precisar que o homem coloque mandamentos acima do Eterno. A halahá, né, era algo que não deveria variar. Né? Seria similar ao conceito atual de jurisprudência, na qual as decisões anteriores de tribunais superiores auxiliam e oferecem diretrizes aos demais tribunais subordinados, bem como as pessoas sujeitas à autoridade, de como elas deveriam decidir sobre a questão, lastreando-se pela interpretação feita sobre os preceitos da sociedade. Possui um caráter renovável. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Que essa forma de caminhar na observância da Torá era para, por exemplo, o cara matou um animal de outra pessoa e comeu. Então, o Sinédrio vai lá, é levado esse caso para o Sinédrio, e o Sinédrio diz, olha, nesse caso você não tem como devolver o animal, você vai ter que pagar 5 animais, que é a restituição desse animal que você fez por consequência do seu pecado. E você vai ter que oferecer ainda mais um animal no templo pela remissão do seu pecado. Ponto. Já, se alguém fizesse a mesma coisa, isso chama-se jurisprudência. Essa interpretação deveria ser usada nos outros casos. Entenderam aí? E ela possui um caráter renovável, ou seja, que, por exemplo, no futuro, se isso é um caso, por exemplo, eu roubei o dinheiro de uma pessoa, essa jurisprudência do cabrito lá já se transformou em dinheiro, a gente pode utilizar ela em dinheiro. Então isso é a renovação da jurisprudência, né? Pois a jurisprudência aplicável nas circunstâncias do século passado não necessariamente continua a ser compatível com as questões dos tempos atuais. Ou seja, a interpretação para restituições, para assassinatos, né? Por exemplo, como eu citei a questão do trânsito, para um olho por olho, dente por dente, que é a lei de você simplesmente restituir aquele dano que você fez à pessoa propositalmente. Então, isso aí é aplicável, por exemplo, numa lei de trânsito. E existia trânsito lá na época do Messias, Yeshua? É isso que eu estou dizendo. Israel hoje é um estado secular. Logo, a halahá de Israel antigo não pode ser aplicado ao estado de Israel atual. Da mesma forma, a halahá também, o caminho, né, para a gente entender melhor, também deve ter esta característica, pois cumprir a Torá, como era feito há cerca de 3.000 anos no passados dentro de Israel, não é a mesma coisa de cumpri-la no mundo hoje. Ou seja, a Torá não mudou, irmãos, mas a forma de nós cumprirmos tem que ser, sim, a gente avaliar. Um exemplo: antigamente em Israel não existia lanchonetes McDonald's que pegam, e lanchonetes normais, convencionais, que pegam, assam na chapa um bacon e colocam dentro do pão. E chega você que diz ser guardador da Torá e diz, olha, eu quero um hambúrguer. A pessoa pega aquela chapa ali, suja de bacon ainda, bota sua carne de hambúrguer para você, o guardador da Torá. Você bota lá a carne de hambúrguer para assar, contaminou sua carne, que segundo a Torá está contaminada, e pega e bota no seu pão. Então, antigamente não existiam lanchonetes, mas hoje existem. Então você tem que começar a verificar locais que você possa comer.
verificar as circunstâncias que está sendo preparado o seu alimento. Porque hoje existem redes de fast food e você tem que verificar se esses seus alimentos estão contaminados. Entenderam aí? Isso é uma halahá, é um caminho que você deve andar, o que você deve buscar para poder obedecer a Torá. Mas eu não estou dizendo que é um mandamento, você não deve comer na lanchonete McDonald's porque ele lá há substituição. Você que deve se avaliar e verificar se aquela condição daquele alimento está compatível à fé que você diz professar, né? Eu continuo dizendo, né? Ambas as realidades são tão distantes que as mudanças dessa magnitude requerem também transformações do caminho da halahá. O caminho também não possui o peso da lei do eterno. Esse é o grande ponto. Tá? Ou seja, a halahá, o caminho que os homens dizem, por exemplo, eu dizer que é bom você verificar onde você está comendo nas lanchonetes, se está sendo assado algum alimento que é proibido pela Torá e posteriormente está colocando o seu alimento ali, você tem que avaliar e saber que isso não é um mandamento. Que se você transgredir isso, você não seguir esse conselho de como você deve guardar a Torá, você não está em pecado. Você está em pecado se verdadeiramente você vê que tem uma pessoa colocando alimentos que são impuros, misturando com a sua comida e você comer. Aí você está em pecado. Entendeu? E eu continuo, né? Ela é a interpretação do povo através dos seus anciões, de como se entende a lei, mas não é uma lei. Mas o que é que os homens daquela época fizeram? Transformaram o caminho, as interpretações, por exemplo, dizer, olha irmãos, é pecado você comer nas lanchonetes, então a partir de hoje ninguém come na lanchonete. Aí eu vejo alguém que é do nosso grupo comendo numa lanchonete e eu digo que essa pessoa está em pecado e ela tem que fazer um tipo de remissão, né? Na época teria que matar um cordeiro, isso, aquilo, outro, porque ela estava em pecado. E ela não está. Apesar de nós sabermos que há uma grande probabilidade daquilo acontecer. Mas a pessoa faz se quiser, né? Esta é a grande diferença. Os anciões sabiam que a halahá não é lei, ou seja, os primeiros, né, o que Moisés instituiu. Se nós não andarmos segundo a halahá, não há o mesmo peso de pecar, no sentido de violar a Torá. E a gente continua com as obras da lei, parte 5, o exílio babilônico, né? Quando o povo foi para o exílio babilônico, estava a ser perseguido e havia a preocupação muito grande com a preservação do judaísmo, né? O povo estava lá, depois de ser exilado, estavam muito preocupados com a preservação dos seus costumes, da Torá, e tentarem voltar a agradar ao Eterno, né? Guardando seus mandamentos. Havia um problema, pois para o judaísmo, enquanto religião, era totalmente centrado nas atividades do tabernáculo. A partir da outorga da Torá no Sinai, houve o tabernáculo como cerne da vida religiosa judaica. Passado depois para o templo de Salomão, após a sua construção em Jerusalém. Redefinir para preservar, né? E durante o exílio babilônico, houve a destruição do templo. Aliado a isto, houve também o exílio do povo, o qual não estava mais em Israel, sendo este preceito também muito importante para a prática do judaísmo como era concebido então. Diante deste cenário, os líderes do povo concluíram ser necessário redefinir a religião como era conhecida, encontrando um novo centro de apoio que pudesse sobreviver durante o exílio, sem que permanecesse dependente do sistema do templo que foi destruído. Entre rabinos e sinagogas. E agora a gente vai entender onde inicia-se a sinagoga, né? A sinagoga surgiu, né, como alternativa à implantação da sinagoga como local de orações, em substituição do modelo baseado no culto do tabernáculo e do templo. Para entender melhor a concepção das sinagogas como alternativa, podemos verificar que todos os elementos presentes na sinagoga têm referência direta com o templo de Jerusalém. Como se os elementos presentes na sinagoga, como se fosse um mini templo, uma lembrança direta deste, né, do templo. Como esse modelo alternativo
com este modelo alternativo, as sinagogas passaram a ser o novo centro da vida religiosa judaica. Nesses encontros, a Bimá, ou local aonde se apoia a Torá, referindo-se ao altar do templo, há ainda o Harona HaKodesh, onde é guardado a Torá, em referência aos Santos dos Santos, o Kadoshim Kadoshim, para a Arca da Aliança, e a luz contínua, a menorá, ou candelabro de 7 braços. Todo o serviço da sinagoga também remota ao serviço que era prestado no templo, como é no caso do Sidur, o livro de orações judaicas, sendo distribuídas de acordo com aquilo que o templo tinha por referência: sacrifícios à tarde, sacrifícios da manhã, limpeza das cinzas do altar. Concluindo, todo o modelo das sinagogas foi desenvolvido para que o povo tivesse o templo como referência, como seu centro da vida religiosa. Apesar de estarem há anos no exílio, com o objetivo de preservar o judaísmo, nesse contexto, a figura do rabino surgiu. Olha aí, quando começa o rabinado, né, os rabinos. Surgiu, né? Tal qual o conceito moderno da palavra, onde estes são mestres da lei da Torá, e também nos costumes que o povo israelita tinha. Dentro deste novo formato, a linha que separava os costumes e as leis começou a atenuar-se. Olha aí. Aí é que começa, irmãos, quando o povo volta da Babilônia e estabelece sinagogas, é que começa esses rabinos que foram dados como cabeças, né? Eles começam a instruir, né? São os mestres, os peritos na lei. Eles começam a dar a sua halahá, o seu caminho. E esse caminho eles dizem que tem o mesmo peso da lei de Moisés. E vocês não podem transgredir, né? Começou a atenuar-se a partir desta época. À medida que o tempo passava, os rabinos iam se sucedendo e os costumes e as leis passaram a se tornar cada vez mais uma coisa só. E isso condicionou todo o resto. Isso é o fermento dos fariseus, irmãos. Isso é exatamente o que o Messias veio representar. A mistura da carne, que ele vem em carne, e o seu Espírito, o Espírito Santo do Eterno, que ele não deixou se contaminar com a carne. Então, quando ele morre, é a representação da morte da carne, a representação da morte dessas obras legalistas, de tudo que era misturado com a palavra do Eterno, para ser ressurreto, ressuscitado, com o corpo glorificado, esse corpo sim, sem nenhuma mácula, em total obediência ao Eterno. Conclusão, irmãos. Nesse estudo, né, verificamos o resultado da transgressão. O resultado na ida do povo para a Babilônia e, por consequência, a instituição de sinagogas, onde a interpretação dos rabinos se transformaram na conhecida lei oral, que posteriormente começou a ganhar uma proporção enorme. Essas interpretações ganharam peso equivalente à Torá do Eterno, chegando ao ponto de ser necessário a vinda do Messias para ensinar verdadeiramente a Torá. Por isso o Messias fala para Nicodemos, um mestre da lei, que ele precisaria nascer de novo para poder entender a vontade do Pai, pois com dogmas do judaísmo da época seria impossível. Na época do Messias e dos apóstolos, corria na região um manuscrito chamado Obras da Lei, como a gente viu anteriormente nos outros estudos, que em suma eram justamente as interpretações da lei de Moisés, feitas por rabinos da época, e essas interpretações estavam fermentadas, conforme o Mashiach relatou em Mateus capítulo 16. Logo fica cada vez mais claro que quando Paulo criticava as obras da lei, não se tratava da Torá do Eterno, mas a lei de Moisés, né? Ele estava criticando os mandamentos de homens criados pelos rabinos para poder proteger a Torá, mas que na verdade estavam sufocando a mesma. Meus irmãos, Shalom, que o Eterno abençoe a todos, que vocês possam compartilhar esses estudos, né? E para que chegue ao máximo de pessoas. E se vocês gostaram, né, deixem um like, porque isso ajuda o canal a crescer mais, a ter mais visualizações. Que o Eterno vos abençoe, dê entendimento, sabedoria e paz, e que vocês estejam cada dia mais meditando nas suas
verdades. Que o Eterno vos abençoe, meus irmãos. Shalom.